Olá pessoas, meu nome é Henrique, eu tenho 22 anos e agora no final de 2024 eu comecei a estudar programação literalmente do zero e eu gostaria de documentar aqui nesse canal toda essa minha trajetória, literalmente de começando a estudar até no futuro, quem sabe, poder me tornar um desenvolvedor e também para poder compartilhar experiências, poder trocar ideia aqui com vocês nesse canal e é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo, beleza? Então, bora lá! Muito bem, eu tô gravando esse vídeo mais ou menos no final de novembro e toda essa trajetória ela vai começar no final de outubro, quando eu me matriculei no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas numa faculdade aqui perto da minha casa. E desde então eu tenho buscado desenvolver algumas habilidades que eu acredito que vão ser necessárias durante a minha formação nesse curso. Eu sei que o curso ele não exige nenhum pré-requisito, ninguém precisa chegar lá sabendo programar, mas uma coisa que eu pude perceber conversando com alunos da faculdade é que muitas pessoas desistem desse curso, né? Teve uma pessoa que comentou comigo que quando eles começaram eles eram 51 e agora no último semestre a turma dele tem mais ou menos 23 pessoas. Então, assim, eu achei uma taxa de desistência muito alta e muito disso se deve à dificuldade que as pessoas encontram no caminho durante a programação. Então, até que eu comece a minha faculdade, que eu só vou começar em fevereiro de 2025, eu tenho buscado aprender um pouquinho mais e criar como se fosse uma base para quando eu começar a faculdade, certo? De um modo geral, o que eu estou tentando fazer é buscar conhecimentos de lógica de programação, pensamento computacional e um pouco mais de algoritmos para poder entender realmente o que faz um programador, como uma linguagem de programação funciona. E, cara, uma das coisas que a gente começa a perceber quando a gente começa a pesquisar sobre programação e tudo mais é que sempre aparece muito anúncio, sempre muitas pessoas vendendo curso e tudo mais, muitas pessoas vendendo promessa também de você se tornar um desenvolvedor em 6 meses, em 3 meses, enfim. A internet, ela é vasta e da mesma forma que ela pode ser usada para o mal, ela pode ser muito bem usada para o bem. E na internet existem milhares assim de cursos sobre programação para quem não sabe absolutamente nada. O primeiro curso que eu comecei a assistir foi um curso de lógica de programação do curso em vídeo do professor Gustavo Guanabara. É um curso que foi gravado lá em 2014 e que muitas pessoas ainda hoje optam por iniciar a programação por ele, porque eu gosto de pensar que o professor Gustavo Guanabara ele tem a didática da batata. O que é a didática da batata? Se você colocar uma batata na frente do computador e colocar ela para assistir todos os vídeos do professor Gustavo Guanabara, eu tenho certeza absoluta que essa batata vai aprender a programar. E é exatamente um vídeo assim que eu precisava, uma didática assim que eu precisava. Porque eu não tenho conhecimento, tipo, eu nunca fiz um curso técnico antes e tudo mais. Para não falar que eu nunca vi programação na minha vida, no meu ensino médio eu tive aula de informática e as nossas aulas eram sobre Java, mas eu confesso que a didática do professor não me agradava muito e eu particularmente não aprendi muito. Eu acho que você apresentar para crianças no ensino médio a linguagem Java já como a sua primeira linguagem, talvez não seja uma coisa muito interessante, porque é uma linguagem muito mais complicada, né? Mas enfim, ali eu tive meu primeiro contato formal com programação. Algumas coisas eu gostei, mas de modo geral, assim, não me interessei muito pela matéria. Mas agora, como eu estou matriculado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eu tenho buscado aprender um pouquinho para poder chegar no curso já sabendo alguma coisa e não ficar pelo caminho ao longo do tempo, entendeu? E além do curso do professor Gustavo Guanabara, de lógica, de programação e tudo mais, eu decidi entender um pouquinho mais sobre essas matérias assim de lógica, de pensamento computacional, porque quando você começa a pesquisar no YouTube, as pessoas que estão começando, todas elas recomendam exatamente criar uma base antes de você aprender realmente a ficar programando e tudo mais. E qual que é a base? É realmente a lógica, é realmente saber como uma máquina funciona, saber como uma máquina pensa, né? E é muito interessante que às vezes a gente sempre pensa assim, nossa, os computadores são super inteligentes e tudo mais, mas se você não falar para o computador exatamente o que ele tem que fazer, ele não faz. Se você abrir o terminal do seu Windows aí e falar assim, quero que você faça a soma de 10 mais 5, ele não vai entender esse comando.
Mas se você colocar 10 mais 5, ele vai entender, entendeu? Então o computador, ele precisa ser instruído da maneira correta. Tudo isso tem a ver com uma questão de pensamento computacional, um pouco de lógica. Então eu acredito que fortalecer essa base seja muito interessante. Outra coisa que eu venho fazendo ao longo do tempo é acompanhar os canais de programação aqui no YouTube, e aí existe uma lista imensa de canais bons que eu posso recomendar aqui para vocês, como a Tequita Dev, o próprio Curso em Vídeo, Programação Dinâmica, Lucas Montano, que também é um canal muito legal, e outros aqui que eu posso deixar na descrição também, canais que eu estou começando a acompanhar justamente para poder criar um networking e estar mais envolvido com os termos, saber um pouco mais sobre como funcionar. Eles estão sempre fazendo vídeos semanais assim, né? Então é muito interessante de poder acompanhar também. Outra coisa, já depois que eu estava mais ou menos na metade do curso de lógica do professor Gustavo Guanabara, eu resolvi assistir um intensivão aqui no YouTube de 3 horas sobre a linguagem Python. Um pouco de lógica de programação utilizando Python. E eu assisti essas 3 horas, achei assim muito interessante a didática do vídeo que eu assisti, vou até deixar o link na descrição também, caso alguém tenha interesse. E depois que eu assisti essa videoaula de 3 horas, né, eu busquei um pouco mais de conhecimento sobre Python, porque eu comecei a ver que era uma linguagem com uma sintaxe muito simples e muito amigável a quem está aprendendo agora, certo? E comecei a buscar alguns cursos gratuitos que existiam na internet. Vou deixar o link de alguns que eu até fiz, inclusive que emitem certificados, né? Posso citar 2 aqui agora. O curso do Santander Open Academy, que também deu um certificadozinho, e o curso da Fundação Bradesco Educação, que também é um cursinho de Python e também dá um certificado. Esse certificado, ele obviamente, ele não vai fazer com que você consiga uma vaga de emprego, algo assim, mas eu acho que você pode usar ele como um fator mais motivador pessoal, entendeu? Algo para você colocar ali no seu LinkedIn, para falar que você está aprendendo, entendeu? Eu acho que é uma coisa interessante de você pensar se você está precisando de uma motivação, né? Quem sabe você conseguindo algum certificado, você vê um pouco de progresso assim, seja algo que te motive a querer continuar estudando, certo? Bom, de modo geral, uma das coisas que eu fiz também para poder me organizar foi dar uma olhada em toda a minha grade curricular da faculdade. Eu até anotei aqui, está anotado na parede do meu quarto, anotei todas as matérias e peguei ali o conteúdo programático, as ementas, para poder entender exatamente o que aquela matéria vai exigir de mim, o que eu vou aprender com aquela matéria no final dela. Então acho que é uma coisa interessante, se você está querendo começar a programar, é você realmente fazer uma organização muito detalhada dos estudos, porque assim, se você não se organizar, você não sabe exatamente o que estudar. Se você não sabe o que estudar, você acaba estudando qualquer coisa. E quando você acaba estudando qualquer coisa, às vezes você acaba estudando coisa que não precisa e você muitas vezes acaba se desmotivando. Então eu acho que uma coisa bem interessante de se fazer é criar realmente uma rotina de estudos, algo que você consiga seguir ali todo dia. Você não precisa necessariamente ficar horas e horas estudando, até mesmo porque eu não fico, né? Eu tenho pouco tempo no dia para poder estudar, geralmente ali 1 hora, 1 hora e meia. Então eu tento organizar o meu tempo para ser o mais produtivo possível nesse período ali que eu estiver estudando, beleza? Se você quiser que eu faça um vídeo para mostrar exatamente como eu me organizo, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo depois, tá bom? Certo, eu já falei aqui um pouquinho sobre o meu curso, né? Já falei sobre algumas coisas que eu estou assistindo aqui no YouTube, e eu acho que, de modo geral, a programação ela é uma área muito interessante e é uma área assim muito vasta, com muitas áreas de atuação diferentes, né? Então, você pode atuar como um desenvolvedor mobile, você pode atuar como um desenvolvedor front-end, cuidando da parte interativa do usuário, você pode estar na parte mais do back-end, cuidando da parte ali de banco de dados e tudo mais. Tudo isso eu tô falando muito por alto, tá? Porque eu nem comecei a estudar nada disso, cara. Eu tô realmente ali só na parte da lógica de programação, na parte ali de tentar entender um pouquinho do pensamento computacional, de entender como um computador funciona, como a máquina funciona, porque eu acredito que se eu não pegar essa base agora, quando começar os estudos ou então mais para frente, quem sabe isso não possa ser cobrado numa entrevista de emprego, algo assim. Então eu acredito que seja interessante entender essas coisas primeiro, antes de realmente aprender a sair escrevendo código por aí.
E se você perguntar, pô, mas por que você começou por Python? Como eu disse anteriormente, Python eu achei uma sintaxe muito mais simples do que aquela que eu já tinha visto no passado, que foi Java, que tinha uma sintaxe muito mais complexa para quem estava começando. E também porque tem muito material disponível na internet para você aprender uma linguagem. O curso do professor Gustavo Guanabara, ele usa a pseudolinguagem Portugal. É muito interessante porque ali, cara, é a didática da batata, mano. Uma batata vai aprender a programar vendo aquele curso. Só que uma coisa que eu pude perceber, assistindo bastante vídeo aqui no YouTube, até conversando com um familiar que é da área, é que o mercado hoje, ele tá muito mais difícil de você entrar do que antigamente. Pensa comigo, 10 anos atrás, não existia um curso de faculdade sobre machine learning, sobre ciência de dados, sobre arquitetura de sistemas. São coisas que foram sendo criadas aí nos últimos anos, às vezes nos últimos 5, 6 anos. Antigamente você não tinha tantos profissionais no mercado. Hoje você tem muitas pessoas iniciando na programação, certo? Como você tem muitas pessoas iniciando na programação e tudo mais, o mercado acaba ficando cada vez mais competitivo e você precisa começar a se destacar cada vez mais. E você aprender, por exemplo, Portugal, que é algo que ele ensina lá, eu não achei tão interessante porque assim, você não vai usar o Portugal para nada, né? É só uma pseudolinguagem. Então assim, por isso que eu achei interessante, às vezes, começar ali a pegar a lógica e tudo mais, já utilizando uma linguagem de programação muito poderosa, que é a linguagem Python, que me permite, de modo geral, aplicar para diversas áreas, né? Tanto para a parte de desenvolvimento de machine learning, inteligência artificial, quanto para a parte de ciência de dados e tudo mais. E é uma linguagem muito amigável, como eu disse anteriormente. Então, de modo geral, acho que o que eu quero falar é o seguinte: o mercado hoje, se você precisa entrar rápido, e quando eu falo rápido, não estou falando de 3 meses, 6 meses, eu estou falando ali de 1 ano e meio, 2 anos, é interessante que você não perca tempo com coisas que poderiam ser muito úteis 10 anos atrás, quando o mercado ele não estava tão concorrido como é hoje, você entende? Então, acho que você não pode mais ficar perdendo muito tempo com algumas coisas. E acho que muito importante é você saber se organizar para você não estudar coisas desnecessárias agora. Claro que tudo vai ter o seu momento de você estudar, de você se aprofundar, mas eu acredito que seja muito interessante você ter uma organização de você saber exatamente aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero ser um desenvolvedor back-end, por exemplo. Não é o que eu quero, né? Mas só dando um exemplo aqui. Então, faça uma pesquisa na internet, por exemplo. Poxa, o que um desenvolvedor back-end precisa saber? Você pode pesquisar vários roadmaps que tem na internet, pode assistir vários vídeos no YouTube que falam sobre, e você começa a elaborar uma rotina de estudos, um cronograma de estudos ali justamente sobre essas matérias, entendeu? Então acho que é uma forma interessante de você estudar, é você ser bem organizado nesse sentido, para você saber exatamente aquilo que você precisa estudar. Bom, pessoas, de modo geral, esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal, realmente só para apresentar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo no momento. Tem mais ou menos 2, 3 semanas que eu comecei a estudar programação, eu estou bem no começo mesmo, então assim, vai ser muito interessante poder compartilhar com vocês. Se você também está querendo começar ou se você acabou de começar na área, se inscreve no canal e comenta aí alguma coisa para a gente poder engajar, para a gente poder levantar esse canal, para eu poder continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês, porque eu acho que é muito interessante você poder ver desenvolvedores sênior, gerentes de projetos que gravam vídeos hoje com um canal, às vezes com milhões de seguidores e tudo mais, mas você acompanhar alguém que está passando pela mesma fase que você ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito interessante, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o seu like aí, comenta. E se você quiser sugerir algum vídeo, ou se quiser me pedir algum tipo de conteúdo, comenta aí embaixo também para eu poder saber que eu gravo o vídeo também mais pra frente, beleza? Então é isso, muito obrigado pessoas e fui, até mais!